Olá, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre educação inclusiva no contexto das atividades remotas. Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente já pensa no aluno com deficiência, não é verdade? A gente pensa naquele aluno que tem um laudo, que tem um CID, que é um aluno com deficiência. Aí nós estamos falando de educação especial. Quando a gente fala de educação inclusiva, nós vamos falar daqueles alunos, por exemplo, que são alunos que têm algum tipo de descendência, né? Lá os indígenas, quilombolas. Nós vamos falar dos transtornos de aprendizagem. Nós vamos falar de toda essa diversidade que nós temos no ambiente escolar e que nesse momento de atividade remota, onde os pais podem escolher se esses alunos voltam ou não às atividades, é bem importante que a gente pense quem são esses alunos. E quando a gente retoma as atividades, quando esses alunos voltam para a escola e que efetivamente eles estarão aí junto com os professores, junto com os colegas no contexto escolar, como nós vamos conduzir a aprendizagem deles, já que pós-pandemia ou ainda na pandemia, nós teremos esses alunos voltando e às vezes com dificuldades bem significativas e bem intensas. Aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero pedir para você que também curta esse vídeo, que compartilhe esse vídeo com outros colegas de trabalho, professores, pais e até com alunos, porque eu tenho certeza que isso vai ser esclarecedor de muitas dúvidas de vocês, que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receberem as notificações de outros vídeos que eu lance aqui no canal e que não esqueçam de deixar a opinião de vocês, os comentários de vocês, que é muito importante para mim, até para que eu consiga produzir mais conteúdo aí para a gente estudar junto, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala nisso, né, a gente sabe que a educação é um direito de todos. E o Censo Escolar de 2019 diz que o Brasil tem 1.200.000 alunos na educação especial quando a gente fala em aluno com deficiência, né? E 93% desses alunos estão incluídos em classes comuns, né? Então, quem são esses alunos? Como eles chegaram aqui? E eu tenho visto hoje uma preocupação bem grande dos professores, não só com o aluno com deficiência, mas com aquele aluno que tem transtorno de aprendizagem, com aquele aluno que tem dificuldade na aprendizagem e aquele aluno, às vezes, que até pelo seu contexto social, pela sua condição, ele deixou de vir para a escola, ele muda muito de escola, ele troca, né, de escola, essa dificuldade, às vezes, cultural que a gente tem, religiosa, às vezes. Então, é uma diversidade muito grande que nós temos aí e que nós temos que saber lidar na escola. Então, quem é responsável pela educação desses alunos? Isso é uma pergunta que eu recebo. Quem é responsável? É o professor regente de turma, é o auxiliar de turma, é o segundo professor, é o coordenador pedagógico, é a família? Quem é responsável? Todos, inclusive o aluno, né? Todos são responsáveis. O gestor, que ele vai organizar, ele vai trabalhar com toda essa questão logística de organização de horário, de organização de trabalho, de organização de ambientes, proporcionando que todos os direitos desse aluno sejam assegurados, que o professor tenha essa condição de atuar, de adequar, de adaptar, de avaliar de forma diferenciada. O professor, né, que é nas mãos dele que está a rédea, é ele que conhece do conteúdo, é ele que tem todo o programa escolar, é ele que vai conduzir toda essa aprendizagem, seja do aluno com deficiência ou aluno especial, ou nos transtornos, nas dificuldades. Toda essa dinâmica está na mão do professor regente. Depois, o professor de atendimento educacional especializado, que é aquele que vai receber o aluno com deficiência, que vai fazer a avaliação desse aluno com deficiência, que vai traçar o programa de desenvolvimento para esse aluno educacional. Então, esse professor, ele é fundamental no ambiente escolar, porque ele já está ali esperando e é ele que vai organizar. O auxiliar de turma, o segundo professor, o atendente terapêutico, que vai ter a função de auxiliar, e aqui no meu canal também tem um vídeo falando sobre os auxiliares de turma.
Então, qual é a função dele? Quando ele tem que assessorar? Quem ele tem que assessorar? Ele vai assessorar o professor, ele vai assessorar o professor do AE, o aluno, quando é necessário, todo o tempo ou não? Isso é importante que a gente pense. E a família, porque a família, ela tem que saber o que está acontecendo e é a família que vai dar o suporte fora da escola, com os terapeutas, com outras entidades, com medicação, com a saúde desses alunos. Então, todos somos responsáveis. Tá? Até o próprio aluno, quando ele tem essa condição, que ele entenda o que é de responsabilidade dele e faça, né, execute dentro da sua capacidade, das suas habilidades e dificuldades, tá certo? Nós temos que sempre lembrar a capacidade funcional dos nossos alunos, sejam eles com deficiência ou não. Então, o estado de saúde desse aluno, né, eu já falei isso para vocês, mas é importante agora pensando mais no ambiente escolar, o que esse aluno consegue, se ele está vindo para a escola, qual é o estado que ele está, quando ele não vem, por que ele não veio, né? As características da deficiência, quando ele tem uma deficiência, então se há uma deficiência, quais as características? O que faz parte dessa deficiência, o que não faz parte dessa deficiência? Quando é um transtorno da aprendizagem, do mesmo jeito. E quando é uma questão, por exemplo, né, de educação inclusiva, que a gente recebe, vou dar um exemplo, alunos de outras nacionalidades e que ele não vai acompanhar a sua turma. Então, o que nós na escola fizemos para isso? Isso tem que estar previsto na nossa documentação, né? Tem que estar previsto no sistema educacional, seja municipal ou estadual, e tem que estar previsto no projeto político-pedagógico da escola, tá certo? Capacidade cognitiva de atenção, de memória, de raciocínio, né? Esse aluno consegue se planejar, se organizar, tudo isso a gente tem que estar bem claro na escola e para isso existem avaliações e a gente pode fazer, essas avaliações são acadêmicas mesmo. E a aprendizagem, então a partir do momento que eu conheço esse aluno, eu, professor, junto com toda a equipe escolar, eu vou ver o que esse aluno deve aprender, como e quando aprender e de que forma terão acesso a essas atividades. Essas atividades eu vou trabalhar com o meu aluno online, eu vou trabalhar com atividades físicas, eu vou levar o aluno, a família vem buscar, isso tem que ser muito bem planejado e organizado dentro do ambiente escolar, porque isso é da escola, não é da família e não é dos outros terapeutas. E como essas atividades vão retornar para mim. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma rede de apoio para que esses alunos, né, nessa educação inclusiva, isso seja possível. Vamos pensar assim, você tem um aluno que ele mora muito distante da escola, ele não tem deficiência, ele não tem transtorno de aprendizagem, ele não tem dificuldade. A gente só não consegue dar a ele o acesso. Talvez porque ele tenha que vir em transporte escolar, em contraturno, e ele não conseguiria fazer isso. Então você pensa que esse aluno, ele perdeu conteúdos nessas atividades remotas e ele não está conseguindo dar conta disso, né? Então como é que nós vamos fazer para que ele consiga retomar esse conteúdo e compreender tudo que vem depois? E o programa educacional individual, né? Como é que a gente vai elaborar com ele os conceitos básicos e essenciais, como é que a gente vai fazer isso, quem que vai organizar isso? Eu sempre digo que isso tem que estar na mão do professor regente, mas que nós teremos aí o grupo de apoio com os outros professores. Linguagem oral, leitura, escrita e comunicação, raciocínio lógico, matemático, que é a base. Então, isso tudo a gente vai programar de acordo com o ano escolar do aluno, dando esse suporte para ele, para o auxiliar de turma através do professor regente. Então, não pensem só em deficiência, vamos pensar em todo tipo de aluno que vocês estão recebendo, vamos pensar naquele aluno, por exemplo, dos anos finais, né, que não teve essa possibilidade de ter, por exemplo, o 5º ano e que não automatizou conteúdos que eram necessários e importantes e que agora terão que ser, sim, retomados. Principalmente nesse momento que as escolas vão retomar as aulas presenciais de maneira mais efetiva, como é que nós vamos fazer para que esses alunos consigam ter essa retomada, né? E sejam incluídos, ou seja, façam parte desse contexto escolar aí e que eles consigam se organizar. E essa organização, professor, depende muito, muito mesmo do que você percebeu na escola,
do que a escola tem de possibilidades, né? Do que o próprio aluno tem de possibilidade, porque às vezes você vai falar de um conteúdo que não faz parte do conhecimento dele, ele não tem esse conhecimento prévio, então ele fica, né, segregado, ele não faz parte desse contexto escolar aí que a gente está organizando. Como que esse aluno tem essa socialização, esse comportamento? Eu já recebi aluno que o professor me disse que ele não socializa, mas são alunos que culturalmente, aquilo que eles conhecem, aquilo que eles vivem, a tecnologia que eles têm acesso é diferente dos outros alunos. Então eu vou dizer que esse aluno ele tem uma deficiência, ele tem um transtorno de aprendizagem porque ele não tem o acesso que os outros alunos têm? Não, né, gente? Eu tenho que ver o que é possível fazer para que ele consiga esse acesso. E às vezes, a gente conseguindo essa base, consegue o que vem depois. Aspectos físicos e motricidade. Olha só, passagem de letra, por exemplo. Você teve um aluno que não teve o segundo ano, ele entra no terceiro ano, ele não fez essa passagem de letra. Então, esse aluno especificamente, ele não está no mesmo nível dos outros alunos. Vocês estão vendo como é importante eu trabalhar isso? Então, esses aspectos, eles têm que ser trabalhados passo a passo, organizando através da musculatura, organizando através de toda essa capacidade de compreensão que os alunos têm que ter e que é um efeito um seguido do outro. E a independência e a autonomia. A gente tem que trabalhar para que o aluno caminhe com as próprias pernas, porque ele seja independente. Então, se você tem aí na sua sala de aula, qualquer aluno que seja, que está apresentando dificuldade em acompanhar a sua turma, você tem que saber especificamente qual é o grau dessa dificuldade, que nível que ele se encontra, para que você possa dar estratégias e possa conversar junto com a sua equipe o que é possível e viável dentro do ambiente escolar, que eu sei que isso não é fácil. E aí sim a gente vai falar dos ambientes de apoio. O que são esses ambientes de apoio? É a rede que a gente vai construir, seja no nosso município, no nosso estado, o que a federação proporciona, se nós temos outros grupos de apoio. E aí a gente tem as escolas especiais, né, as entidades, auxiliares de turma, material adaptado. Então, quando a gente fala nesses auxiliares, nos auxílios que a gente tem aí, a gente vai ver que essas possibilidades são possíveis neste momento, que é um momento muito delicado. E às vezes a gente não tem possibilidade nenhuma, só fica para dentro da escola, da escola. E aí nós vamos ter que buscar quem dentro da escola nós temos para isso. Porque nesse momento nós teremos muitos alunos voltando com muitas dificuldades. Então, se você tem um aluno com deficiência, você vai procurar as instituições para alunos com deficiência. Se são alunos com dificuldades de aprendizagem, talvez se tenha que proporcionar o reforço escolar. Se são alunos com transtornos de aprendizagem, talvez a gente precise de outros especialistas. Então, o que é possível e viável nesse momento? Não, mas o aluno somente não está vindo porque a família está com medo e não quer que ele venha para a escola. Então, esse aluno, nós vamos ter que eleger algumas prioridades nesse momento e ver o que é possível. Talvez voltar progressivamente para a escola, né? Esse aluno voltar. Aí nós vamos voltar lá na saúde desse aluno. Ele está saudável, ele não está? O que o médico dele diz? Ele pode voltar, não pode voltar? Então, isso é bastante importante. Essa família está super protegendo, às vezes acontece isso. A família sabe que o filho tem uma dificuldade de independência e autonomia, né? Ou seja, ele nem vai pegar o transporte escolar às vezes sozinho, ou a escola fica do lado, ele não vai sozinho, tem que levar, tem que buscar. Isso tudo são estratégias que às vezes interferem no desenvolvimento da aprendizagem. E aí, como adaptar? Como é que nós, no ambiente escolar, vamos adaptar tudo isso? Como é que a gente faz essas adaptações e adequações? Primeiro, as atividades possíveis de serem realizadas na escola e em casa. Depois, atividades que eles já aprenderam na escola, que eles possam fazer sozinhos na escola e que os pais possam, em casa, desculpa, que os pais possam conduzir, caso eles não venham para a escola. Material adaptado, quando você tem, por exemplo, um aluno com transtorno do espectro autista ou com deficiência intelectual mais gravemente afetado, um aluno que tenha, de repente, a sua mobilidade, né, com dificuldade, seja um aluno com paralisia cerebral, um aluno que às vezes a capacidade intelectual muito reduzida, isso tudo precisa ser trabalhado, né, de forma
individualizada para cada aluno específico, porque nem sempre aquilo que é para um aluno, mesmo ele tendo, por exemplo, uma paralisia cerebral, possa ser para outro aluno. E uma sequência didática. Gente, é importante que a gente dê ao aluno, né, nessa hora de inclusão, né, que a gente dê ao aluno o direito dele a ter uma sequência, que ele não fique estacionado na sua aprendizagem, que a complexidade das atividades possam ser aumentadas e tudo aquilo que ele conseguir aprender lhe seja ensinado, né? Não somente ficar repetindo atividades somente para preencher o tempo aí. E aí, por último, a gente vai pensar dentro do ambiente escolar, né, a avaliação, rever as estratégias que a gente está usando, de repente não só provas, fazer trabalhos, atividades orais, outras atividades, uma colagem, um cartaz, um mapa conceitual, né? Os conteúdos, quais os conteúdos, então a avaliação ela serve para você fazer isso, as atividades e os materiais. Então a avaliação, que ela sirva não somente para dar uma nota, mas para poder organizar todo esse contexto de aprendizagem que a gente tem no ambiente escolar. E aí, por último, a gente vai falar daqueles alunos mais graves, que são alunos mais comprometidos, que são alunos que a gente sabe que todas essas questões acadêmicas, eles não deram conta, mas que eles estão conosco. Eles estão aí no ambiente escolar. O que a gente vai fazer com eles? A gente vai aceitar atividades de vida diária, que é o quê? Esse aluno ter a capacidade de se vestir, de se despir, de se alimentar com a própria mão, de usar o material escolar, como que ele usa, e às vezes é por aí que a gente começa. Auxiliar na rotina e na organização, então esse aluno saber se organizar, eu digo, às vezes o aluno não tira o caderno de dentro da mochila, ele não sabe segurar um lápis, então o professor do AE vai entrar aqui de uma maneira muito efetiva. O auxiliar de turma, segundo o professor, aqui é fundamental. Independência e autonomia, eu já falei, falo várias vezes, eu digo isso para os pais, tudo que seu filho, seu aluno puder fazer sozinho, tem independência, isso dá a ele dignidade humana de poder agir sem precisar que os outros façam as coisas por ele. E auxiliar as famílias para que consigam ter qualidade de vida. Então, se esse aluno está aí no ambiente escolar, seja na escola regular ou na escola especial, o que nós vamos pensar com esse aluno mais grave? Como que ele pode ter independência, ter autonomia na vida, que ele consiga pelo menos se autogerir, alimentar-se, fazer sua própria higiene, conduzir-se até a escola, ter amigos, ter atividades de lazer, compreender o contexto em que ele vive, conseguir se comunicar, e isso já é, vamos dizer assim, o caminho, né, para ter qualidade de vida e sentir-se mais feliz. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, né, a compreender um pouquinho melhor aí nesse momento tão difícil que nós todos fazemos parte da inclusão e que um momento na vida da gente a gente se sente incluído ou excluído, né? E como é que nós pensamos isso no ambiente escolar? Se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês aí, quiserem deixar perguntas, se quiserem deixar sugestões, isso para mim é muito importante, porque aí eu consigo criar conteúdos que a gente possa trocar informações e com isso aumentar o nosso conhecimento, está certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.